Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, na presença do Senhor. E sentimos paz, porque de alguma forma a palavra de Deus é levada a cada um. Seja presencial ou de forma virtual e online. Mas o que nós queremos neste momento é que o trono de Deus seja estabelecido onde você estiver. E quando você participar deste culto, não é assistir, nós não queremos espectadores, nós queremos envolvê-lo numa atmosfera de adoração. Então, quando você participar deste culto, que o trono do Senhor possa ser estabelecido na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, e com a sua família, com os seus amigos, em seu momento de comunhão, que seja estabelecido um trono de louvor e de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos dar início a este momento aqui, para que o principal convidado seja o Senhor, seja o Espírito de Deus, que o Papai venha estabelecer o reino neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por nos trazer até aqui e nos dar a possibilidade de participar deste momento de adoração. Não queremos assistir este momento, queremos viver este momento. Não queremos simplesmente ouvir, mas queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossa comunhão. Queremos te adorar, queremos vivenciar ao máximo tudo que a tua presença nos proporciona. Traga liberdade em cada vida, em cada família, em cada lar. Ser entronizado em nome de Jesus. Em teus braços é o meu lugar.
declarando, Senhor, com os nossos lábios aquilo que está no nosso coração, Senhor. Que Tu és o nosso amado. Desejamos, Senhor, a Tua presença aqui. Desejamos, Senhor, o Teu agir em nós. Por isso, clamamos, ora vem, vem nosso amado, vem encher as nossas vidas. Vem, Senhor, encher com a Tua presença a nossa família, a nossa casa, Senhor. Pai, tudo que nos cerca, nós queremos ser envolvidos com a Tua presença, Pai. E assim também, Pai, como está escrito, como a Tua noiva, Senhor, nós também estamos desejosos, Senhor, pela Tua volta, pela Tua vinda. E também clamamos, ora vem, Senhor, ora vem. Faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Estamos aqui porque queremos ouvir, Senhor, tudo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Amém. Eu vou falar sobre algo, embora seja momento de sermos ensinados sobre dízimos e ofertas e aprendermos sobre isso e saber como vamos fazer neste momento, né? E a forma está sendo, ultimamente, através da nossa conta, temos compartilhado aí nas redes sociais a nossa conta, para que você possa continuar dizimando e ofertando. E o texto que eu vou falar não diz respeito a dízimo e oferta, mas diz respeito a princípio e algumas coisas que Deus preza na palavra. E eu achei interessante, embora seja uma situação lá em 1 Samuel, onde o profeta Samuel vai falar com Saul. E é este princípio que eu quero falar, porque você precisa aprender, já que se você não sabe o que é dízimo e oferta, você precisa aprender. E você que já sabe, não deixe então de obedecer. Então eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15. Antes de ler o versículo, Deus tinha pedido algo para Saul. Deus o constituiu rei. E assim como nós somos chamados e temos um propósito, como filhos de Deus nesta terra, mas temos, acima de tudo, Ele sendo nosso Pai, devemos a Ele a obediência aos princípios e valores dEle. E também neste momento, que é o momento de dízimo e oferta. E aqui diz, no versículo 19, diz assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Porque, aí ele fala, né? Porque se lançou sobre os despojos e não fez o que o Senhor, e fez o que o Senhor reprova. E aí Saul começa a justificar, né? E muitas vezes nós sabemos o que Deus pede para nós. Nós sabemos qual é aquilo que Deus se agrada. E aqui eu não estou falando só de dízimo e oferta, eu estou falando de obediência. Obediência à vontade de Deus. E você sabe e conhece qual é a vontade de Deus? Referente às suas finanças, em como lidar com o dinheiro. Semana passada nós falamos, né, não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Então Deus o trata como um Deus, né? Só que um Deus obviamente inferior, mas que tem dominado muitas vidas. Em muitas vidas, Ele tem sido o Senhor, soberano. Mas aqui, Saul, ele responde, né? Mas eu obedeci ao Senhor, enfim, ele dá várias justificativas. No versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então Deus não está interessado no seu dinheiro. Não está interessado nos holocaustos e sacrifícios. O que Deus olha é o nosso interior, aquele que está dentro do nosso coração. Será que temos dado justificativas? Ou será que temos obedecido, entendendo que Ele sempre vai ser o autor e consumador da nossa fé? Ele que é aquele que vai suprir as nossas necessidades.
E aí ele continua ainda: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, neste momento aqui, eu não quero que você se atente ao dinheiro em si, mas aquilo que está no teu coração, as tuas motivações, e se você tem obedecido a Deus ou não. Porque Saul, quando ele desobedeceu, ele sabia que ele estava desobedecendo, mas mesmo assim ele deu justificativa. E ainda no versículo 26, que eu acho que é o pior, né? Quando diz assim: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Que o Senhor não venha reprovar ou rejeitar as nossas atitudes, e como temos agido também com a palavra de Deus. Que você preze por obedecer os princípios e valores da palavra. Amém? Então eu quero, neste momento, orar por você, porque nada na palavra, daquilo que o Senhor ensina, é por força ou por poder. Não adianta falar nada que se você não entender e compreender aquilo que está sendo falado. Mas é pelo Espírito do Senhor. Então que o Espírito do Senhor continue falando ao teu coração a respeito deste momento. Senhor, nós queremos colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas finanças, as nossas necessidades. Sabemos que o Senhor sabe de todas elas, antes mesmo de pedirmos algo, Pai. O Senhor é quem cuida das aves do céu, Senhor, dos lírios dos campos, Pai. E não queremos nos preocupar com essas coisas, Pai. Sabendo que o Senhor é aquele que vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, como está em Filipenses 4,19. Porque Tu és o nosso Deus. Sendo o nosso Deus, a nossa obediência é a Ti, Pai. Colocamos e apresentamos as nossas finanças a Ti, Senhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, as nossas primícias, nós colocamos diante da Tua presença. Consagramos a Ti, para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe tudo que tocarmos, ó Deus. Porque Tu és o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Dizemos isso com convicção, quando confiamos tudo, não só a nossa vida, a nossa família, mas também o nosso dinheiro na Tua presença, Pai. Senhor, Tu és o nosso pastor, confiamos em Ti, aguardamos e esperamos em Ti. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de participar deste momento, porque se eu tenho algo para participar deste momento é porque o Senhor me abençoou primeiro. Louvado seja o Teu nome. E queremos continuar declarando aqui, Senhor, venha o Teu reino venha sobre nós, Senhor, que a Tua palavra se cumpra sobre nós. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Prazer da minha vida
deliciar agora com a Tua palavra, Senhor. E temos a certeza que será um banquete, Senhor, para alimentar a nossa fome. Usa o Teu Filho poderosamente, Pai, com poder e autoridade no Espírito Santo, para que Ele fale aquilo que está no Teu coração, Senhor. Queremos, Pai, Te ouvir, Te obedecer, Senhor, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Nossa alma anseia por Ti, Pai. Nós Te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a vontade no nosso meio tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Sei que você ia cantar inteira, me enrolando. Eu dali pedindo a música, mas não está aceitando pedidos, né, Lucas? Que responsabilidade enorme é trazer a palavra depois de uma oração dessa, né? Queremos nos deliciar na Tua palavra, queremos que seja um banquete, Jesus Cristo. Eu confesso que apanhei bastante ouvindo aquilo que eu tenho para compartilhar com você hoje. Então não sei se isso vai... Esse banquete talvez cause algum desconforto aí dentro de você. Antes de compartilhar algumas coisas aqui, eu queria, para evitar qualquer desconforto, anunciar oficialmente que nós temos algumas pessoas participando aqui conosco, né? Alguns que foram convidados para participar aqui. E queria dizer, por que não abrimos isso para a igreja? Para toda a igreja ou até para fora, para visitantes, né? Convidados de fora. Porque nós precisamos ainda testar as recomendações, tanto do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, e o Ministério Público também. Nós precisamos testar essas recomendações. Então, algumas poucas pessoas foram convidadas para participar conosco deste culto. Algumas vieram e peço até desculpa de ter convidado em cima da hora. Mas eu não quero que isso gere desconforto de quem veio e quem não veio, mesmo porque eu não vou anunciar quem veio e nem quem eu convidei, porque teve muitos que eu convidei e não vieram, teve outros que eu não convidei e alguns tiveram a liberdade de convidar. E para a semana que vem, eu não posso ainda tomar nenhuma decisão oficialmente, por conta de esperar um balanço do que vai acontecer em relação ao aumento da contaminação ou a diminuição. Então nós não sabemos. Então, se tudo correr bem e melhor, estaremos nos pronunciando nas redes sociais para que de alguma forma você possa, em algum horário, participar da igreja em comunhão, né? Porque isso é importante. Um dia eu até gostaria de falar sobre isso. Essa situação está fazendo com que o amor de muitos se esfrie. Essa é a realidade. E só vemos o cumprimento da palavra, né? De que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Até me senti mal de quarta-feira pedir a manifestação de algumas pessoas de que não só orem por nós, mas que se manifestem que estão orando por nós. Porque isso é importante, isso nos fortalece, isso nos motiva. Então, não deixe o amor esfriar. Mas eu estou orando. Não, manifeste que você está orando. Mas eu me importo. Então manifeste que você se importa.
se importe com as pessoas da nossa comunidade, né? Como eu tenho compartilhado, eu não estou dando conta de tudo, nós não estamos dando conta, né, Dani? É muita sala de estudo e com crianças e atendimentos, enfim, e agora a instância, mas eu tenho paz de que Deus está direcionando todas as coisas. Eu não queria te assustar, mas eu preciso compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E continuando na linha do Espírito Santo, o que Ele tem ministrado em nós, do que Ele quer ministrar em nós para outras pessoas. O Espírito Santo é fundamental para uma vida cheia de paz. Eu estava conversando com algumas pessoas, e não só com algumas pessoas, mas eu estava conversando numa sala que eu tenho à tarde com as crianças, e eu estava ministrando às crianças sobre isso, sobre o que é ter paz, sobre o que é viver em paz, sobre qual o resultado de uma pessoa que tem um coração cheio de paz. E isso é privilégio para poucos, mas com certeza, é a consequência da vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Viver em paz e promover a paz. Talvez eu não fale muito sobre isso hoje, eu só quero que você entenda o quanto isso é dia a dia nosso. Eu não pego e estudo, ou busco, ou ministro sobre o Espírito Santo aos domingos. Não, isso é dia a dia. A palavra de Deus em Atos capítulo 1 diz lá que nós não devemos sair do lugar, nós não devemos nos manifestar, nós não devemos fazer nada se não estiver cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus é clara no sentido de seja cheio do Espírito Santo, não é cobre que os outros sejam cheios do Espírito Santo. E existe uma exigência nossa, essa semana eu estava conversando com o meu filho sobre isso, existe uma exigência nossa em relação a essa condição, né? Todos têm o Espírito Santo. Em Romanos 8, que nós temos visto aqui, diz lá que nós não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Se é que habita, ou seja, será que todos têm o Espírito? Alguns defendem que todos temos o Espírito Santo, mas ele não está desenvolvido ou fortalecido. Eu já vejo em João, que diz que vocês receberão ou terão o Consolador, o Espírito do Senhor, que o mundo não pode ter e nem o conhece. Então eu acho que ele está acessível às pessoas, mas infelizmente eu não vejo que isso é uma realidade na vida de todos. E a verdade é essa: será que nós temos aberto a nossa boca cheio do Espírito? Ou será que nós estamos abrindo o nosso ouvido, querendo que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo e venham de alguma forma, né? Olha, minha esposa tem que ter domínio próprio, meu marido tem que ter mais paciência, os meus pais têm que ser cheios de amor. E eu quero te dizer, isso é uma função sua, isso é um problema seu, isso é algo para acontecer na sua vida. E se ao seu redor as pessoas não estão vivendo desta forma, e é sobre isso que eu quero falar, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Desculpa, Dani, se eu não estou trazendo uma delícia ou um banquete. Mas eu acho que nesses dias a igreja precisa experimentar uma palavra muito simples que eu tenho ministrado na vida de algumas pessoas individualmente: conversão. Conversão. Mudança. Chega. Presta atenção, não está dando certo desse jeito. Não está dando certo desse jeito. Eu
semana passada, conversando com um casal, eu falava assim, olha, algumas situações nós precisamos levar no lugar secreto. Lugar secreto é lugar de chorar, lugar de brigar, de xingar, de esbravejar. É lugar de você deixar a sua carne manifestar quem você de fato é e gostaria de ser na frente dos outros, mas é no lugar secreto. Jesus deixou claro isso ali em Mateus 26, um texto que eu cito, porque para mim, Jesus ele é exemplo de como dorme, de como acorda, de como come, de como fala, de como reage, de como decide. Para mim, Jesus é exemplo para tudo. Então, eu uso a vida de Jesus como referência para mim, e ali ele, no lugar secreto dele, no Getsemane, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de dor. Ele não estava afim, não. Ele não estava afim. Eu imagino que se a palavra de Deus redigisse ou mostrasse pelo menos uns 3 lugares secretos do Senhor Jesus, eu acho que a gente ficaria meio assustado. Porque ali no capítulo 26 de Mateus, ele falou assim, não, se depender de mim eu não quero, mas e aí? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é ter o reino de Deus, isso é se submeter ao governo de Deus. Então Jesus ele é referência para mim, então é algo que eu preciso ter as minhas crises no meu lugar secreto, mas aqui fora as pessoas precisam estar contaminadas, contagiadas, assustadas ou surpresas com o que o Espírito Santo move em mim, e não com o que é a minha carne. Eu às vezes me assusto com o que a carne manifesta nos outros. Mas ainda assim eu não exijo que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, mas eu busco para que eu seja cheio do Espírito Santo, para que os outros sejam contaminados com isso, tenham acesso a isso. Eu vou insistir nessa condição de Jesus aqui, não saia da sua casa sem o Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão sem o Espírito Santo. No começo dessa pandemia, no começo disso tudo, bem no comecinho, eu me lembro perfeitamente, foi um sábado terrível, onde eu comecei a receber ligações de pessoas exigindo de mim algum posicionamento, uns de não podemos fraquejar, agora é hora da igreja se posicionar, é hora da igreja levar cura e fé, e outros, pastor, nós não podemos ser irresponsáveis, é hora da igreja segurar e fechar um pouco e trazer esse afastamento como precaução. Então eu fui bombardeado de um monte de coisa, de um monte de lado, por um monte de pessoas, inclusive pastores, que queriam saber o que você vai fazer, como que a cultura real vai se posicionar. E eu lembro que ali eu comecei um discurso que eu já tinha como princípio para mim, mas eu não declarava. Então, olha, eu aceito a sua opinião, eu aceito a sua colocação, mas eu só vou decidir no lugar secreto. Quem vai me responder é Deus. Olha, legal isso que você está falando. Não, mas pastor, você está entendendo? Eu estou entendendo. Mas eu só decido no lugar secreto. A Dani e depois disso eu vi algumas situações, porque as perseguições não param, as mentiras não param, as aflições não param. E eu vendo a Dani, vejo a Dani se posicionando em alguns momentos assim, olha, eu vou falar com ele, mas eu já vou adiantar, ele não resolve nada fora do lugar secreto. E por que eu estou ministrando isso ao seu coração? Porque é importante que as pessoas entendam em você que você é cheio do Espírito Santo, não que você exige que os outros sejam cheios do Espírito Santo. Se aqui, nesses que estão tocando aqui, ninguém estiver cheio do Espírito Santo, calma, queridos, não precisa torcer para ninguém cair, não. Isso é consequência. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, calma, quieta teu coração, não precisa torcer para eu cair, não. Isso é consequência. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, nada fica encoberto, virá à luz, virá à tona os meus pecados, os meus erros, e isso será exposto.
mas não porque eu preciso ser humilhado, eu preciso ser exposto, não, é porque para que não comprometa o reino, para que não comprometa a palavra, para que não comprometa a vontade de Deus. Hebreus capítulo 4, nada fica oculto aos olhos do Senhor, e Ele vai trazer tudo à luz. Então não compete a nós, essa igreja vai cair, um dia Deus vai... Não, fique em paz, queridos. Tem eu até esqueci o nome do rapaz, e também não vou achar aqui, ele era tão, para mim ele era tão famoso. Puxa vida, eu estou procurando, eu não vou demorar para achar, porque fica aqui na minha Bíblia, por isso que eu fico em paz. Já rapidinho, peraí. Eu queria lembrar o nome dele. E como tem um monte de gente que entende de Bíblia aqui, eu não quero falar, senão já vai falar rápido, eu vou passar vergonha, entendeu? Tá bom, vai. Alguém lembra do trecho onde eles estavam perseguindo Paulo, Pedro, e aí falaram assim, mas viu, Pedro, você não, você vai ser preso de novo, né? Não achei. E aí tem uma pessoa, tem um personagem na Bíblia que fala assim, viu, fique em paz, se isso que ele está pregando não vier de Deus, já essa história vai acabar em nada. Mas se o que ele está pregando, o que ele está fazendo vier de Deus, vocês estão lutando, tentando prender ele à toa. É real, está em Atos, é uma passagem que eles soltam Pedro, e Pedro continua ministrando, fala assim, Pedro, você foi preso por causa disso, você vai voltar para a cadeia. E aí um dos oficiais ali, falou assim, viu, deixa ele, porque se for, eu vou parafrasear isso daí, se for da carne, se for um plano humano e da carne, isso aí vai falir. Agora, se for de Deus, se ele estiver com o Espírito Santo e estiver decidindo em Deus, não adianta você lutar, porque isso vai prevalecer e vai crescer. E foi o que aconteceu. Pedro estava cheio do Espírito Santo, e hoje nós somos fruto disso, do Espírito de Deus na vida desses apóstolos, na vida dessas pessoas que, cheios do Espírito, começaram a ministrar e começaram a levar. Então, queridos, eu queria que você entendesse, nossa luta não é contra carne e sangue aqui, tentando, Deus, faça, não, Ele vai fazer. Eu lembro de algumas vezes que eu pedi justiça para Deus, tomei foi bronca de Deus. Falei, é sério? É sério que você está pedindo justiça para mim? É sério que você precisa pedir, clamar, para que eu seja justo? Para de passar vergonha na presença de Deus. Pedir para Deus amar, pedir para Deus perdoar, pedir para Deus ser misericordioso, pedir para Deus ser justo, isso é a essência dele. Talvez Ele não seja justo como você quer, talvez Ele não seja justo no tempo que você quer. Agora é muito conveniente para a nossa carne julgar, apontar, condenar, achar, e aí querer justiça de Deus. Ei, para. A gente é muito pequeno. E o dia, presta atenção nisso, o dia que você for cheio do Espírito Santo, você vai se calar e entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. É por isso que eu oro para que essa pandemia cumpra o propósito dela. Eu não sei. Se você virar para mim e falar, pastor, o que você acha? Eu falo, sinceramente, eu acho que tinha que acabar amanhã e vida que segue. Mas eu não estou no controle disso, queridos. Não é o Bolsonaro que está no controle disso. Não é a OMS que está no controle disso. Não é. É Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Então nós precisamos, cheios do Espírito Santo, entender que Ele vai cumprir o propósito dEle. Mas vidas estão morrendo. Quem somos nós para decidir se vai ser salvo ou não? O próprio Paulo fala assim, olha, eu queria
A minha vontade era já ter ido embora. Eu fico aqui para o bem de vocês, mas por mim, eu já teria ido embora. Quem somos nós para decidir isso? Ontem eu ouvi um comentário de uma pessoa que, eu nem lembro qual foi a conversa que eu tive, que a pessoa falou assim, não Deus, agora não. Mas por que agora não? Né? Uma sensação de morte, por que agora não? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem paz em todas as coisas, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam. João capítulo 14, os que amam são os que obedecem. E os que amam e obedecem, os que obedecem são os que amam, e eu virei e farei morada neles. Esses são cheios do Espírito Santo. Então, se você buscar uma conclusão deste versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são cheios do Espírito Santo. Mas não saia, querido. Não decida. Não fale. Não reaja sem o Espírito Santo. Nem comente nada. Ah, mas qual é a sua opinião? E aí você pensa, e aí você avalia, e você fala, olha, eu prefiro não comentar. E aí pensa, e Deus fala assim, olha, se cale. Eu não quero ler todos os versículos que falam sobre isso, mas abre aí em Lucas capítulo 4. Para você entender a importância do Espírito de Deus em nós. Só para que você situe na história, né? Eu não estou dizendo que Jesus ele não tinha o Espírito Santo, mas a palavra de Deus ela é colocada aqui de forma que a gente entenda a ordem cronológica das coisas. E mostra que Jesus ele foi até João para ser batizado, e ali diz que no batismo de Jesus veio uma voz do alto, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Diz também que o Espírito do Senhor, como num formato de uma pomba, veio ali, desceu sobre ele. Eu não estou dizendo que Jesus ele não tinha do Espírito de Deus, ele já tinha o Espírito Santo. Mas aqui na palavra, ele mostra a ordem para que as coisas aconteçam e como deve acontecer na nossa vida, porque nós temos um ministério. Eu não quero falar sobre isso hoje, mas você que me acompanha há um tempo sabe, nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, e a palavra é clara nisso. Nós precisamos ser reconciliadores das pessoas com o Pai. E se você não tem cumprido esse chamado, se a tua vida não serve para isso, eu ia usar uma palavra feia, se a tua vida não presta para isso, porque eu já queria escrachar, se não presta para nada. Se a sua vida não serve para reconciliar as pessoas a Deus, e muito pelo contrário, o seu testemunho tem afastado as pessoas de Deus, queridos, você não está entendendo nada do que é ser cristão. Então a palavra trouxe aqui uma ordem das coisas, embora, quando você vai ver lá Cornélio, eu lembro o nome dele, mas não lembro o nome do outro. Gamaliel. Tem crente aqui. Vocês viram, ainda bem que eu falei que tinha gente aqui. E crente. Gamaliel falou isso. Sabe onde está? Está em Atos o quê? Aí já é pedir demais, né? Atos 5. Atos 5. Depois você procura aí na sua casa. Mas em Atos 5 fala de Gamaliel. Gamaliel falou assim, olha, se ele estiver com Deus, vocês estão dando murro em ponta de faca. Vocês vão brigar, e vai prevalecer. Agora, se ele não estiver com Deus, estiver na carne, deixa que isso aí vai acabar logo. Querido, seja como Gamaliel.
Seja como Gamaliel. Não, se tiver o Espírito de Deus, não adianta eu ficar bravo e chateado, não. É bom eu me converter. Agora, se não tiver o Espírito do Senhor, deixa. Isso é fogo de palha. Né? Aqui na instância a gente de vez em quando acende umas fogueiras aqui, mas a primeira parte da fogueira é aquela palha que é recolhida, né, pastora Rita? Aquela folha de coqueiro, isso. Quanto tempo demora, pastora? E desde a semana passada a pastora Rita, é igual aqueles crentes, fogo de palha aí, ó. Acende, chama atenção e de repente o vento bate e leva só o cisco. Vamos voltar aqui para a palavra, está falando de Cornélio. A palavra também coloca na condição ali de Cornélio, ele é cheio do Espírito Santo, e alguns religiosos ali falam assim, ué, mas como assim? Ele recebeu o Espírito do Senhor, ele foi batizado com o Espírito Santo, sem ser batizado nas águas? Como assim? É para mostrar, na própria palavra mostra que algumas coisas são religiosidades, mas, sem o Espírito não funciona. Em Lucas, e eu queria colocar aí para você, em Lucas capítulo 4, só alguns pontos para você entender, que para nós começarmos cumprirmos a nossa comissão dentro de casa, no nosso trabalho, por onde você andar, cumprir o teu ministério como cristão, porque o cristão tem um ministério, o ministério da reconciliação, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha aqui, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante esses 40 dias e ao fim deles teve fome. Olha só, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Quando nós olhamos para isso aqui, é uma direção, ele está cheio e ele foi levado, ele foi direcionado. O próprio Jesus deixa claro aqui, ó, ele foi direcionado pelo Espírito, direcionado. Olha que interessante, depois ele foi tentado aí, e vou falar um negócio para você, não quero falar sobre isso hoje, mas para que fique claro, e até em Mateus está, até mais prático isso, enfrentar o inimigo cheio do Espírito Santo é certeza de vitória. Mas aí, lá no verso 14 de Lucas 4, verso 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no quê? No poder do Espírito. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. E aí diz mais, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Se espalhou a fama por quê? Porque ele estava no poder do Espírito, porque ele estava cheio do Espírito, porque ele era dirigido pelo Espírito. E aí ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Queridos, na vida do cristão há perseguição, sim. Na vida do cristão há um processo de uma perseguição injusta, mas há também fama, há também elogio, há também regozijo. As pessoas glorificam a Deus por sua causa, quando você está cheio do Espírito Santo. Está aqui, Jesus viveu isso, ó. Ele ensinava e todos o elogiavam. Ah, mas não perseguiram? Também perseguiram. A nossa vida, ela tem que ter essa moderação, essa perseguição, mas também precisamos ter essa fama de que nós fazemos as coisas certas, de que nós nos direcionamos no caminho certo, de que nós ensinamos no caminho certo, porque o ministério do cristão é o ministério da reconciliação. Você precisa ensinar as pessoas a se achegarem a Deus, você precisa ensinar as pessoas a ter intimidade com Deus. Eu insisto nos áudios, eu insisto em todo lugar, nós precisamos de intimidade, nós precisamos de lugar secreto. Vamos voltar aqui, e ele foi, verso 16, ele foi a Nazaré,
onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdades aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que interessante, olha que interessante. Ele estava cheio, ele batizou e visivelmente, eu acabo me atrapalhando aqui porque eu quero falar todos os tópicos aqui. Visivelmente o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e ele estava cheio do Espírito Santo, e ele foi levado ao Espírito ao deserto. E ali abrimos um parênteses aí para você estudar. Ele foi levado a um tempo de consagração, mas também a um tempo de tentação, a um tempo de fortalecimento, a um tempo de firmar a identidade dele em Deus. Aí depois, no poder do Espírito, ele voltou para a galera no poder do Espírito, e aí ele começou a curar ali, e se espalhou a sua fama, ele ensinava e todos o elogiavam. Então ele estava sendo reconhecido pelas pessoas por algo visível que veio sobre ele, e isso deve ser visível aos outros em nossa vida. Visível. E aí ele abriu ali o livro de Isaías e leu o trecho que diz, isso está em Isaías 61, e leu: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para isso, e isso que eu estou falando é um discurso ou uma conversa para outra hora, mas ele me ungiu para isso. E aí ele fala assim, aí ele fechou o livro, e todos estavam esperando que ele ia falar. Ele falou assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, e eu quero que você entenda, existe o cumprimento de um propósito na vida do cristão que é cheio do Espírito Santo. Existe um propósito. Não faz sentido você ficar batendo a cabeça achando que acho que a igreja sou eu não preciso da igreja, eu não preciso confessar meus pecados, isso é doutrina. Não, queridos, não. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ser reconhecido, você vai ser elogiado, você ficará famoso, e também vai ser perseguido, e também sofrerá tentações. É uma vida completa, mas a vitória é certa sempre no final. Amém. Existe um cumprimento do propósito de Deus na vida do cristão que é cheio do Espírito. Eu sempre falo para minha esposa, agora deu uma diminuída, até ontem eu estava sentindo falta de fazer casamento. Isso é coisa que se faz, né? Senti falta, foi estranho, faz tempo que eu não faço um casamento. Tivemos alguns casamentos adiados esses dias aí, e eu amo ministrar em pessoas e para pessoas, mesmo porque eu acho que o casamento é um evento de colheita, onde nós podemos falar do poder de Deus e atingir corações que estão ali por consideração aos noivos, mas eu tenho certeza que o noivo pode ser ministrado. Mas enfim, e também há um tempo eu não tenho convite para ministrar em outras igrejas, e sempre foi uma preocupação minha: o que eu vou ministrar? E se você tem me acompanhado, você sabe que eu falo sempre as mesmas coisas, porque princípios básicos da palavra de Deus transformam a nossa vida e nos leva a transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Simplesmente assim. Princípios básicos transformam a nossa vida e transformam a vida das pessoas. Essa semana eu vi uma discussão se lá em Êxodo eram anjos do Senhor, e eu olhei, eu não aguentei muito tempo ficar nessa discussão não, porque sei lá, eu precisava ser cheio do Espírito Santo. Ontem eu estava lendo um livro de Atos, as pessoas
lendo mais uma vez, né? As pessoas que estavam reunidas numa casa, orando por Pedro, e aí quando Pedro bate na porta, e aí ouviram uma voz, é Pedro, e aí voltaram falando, é Pedro, não deve ser Pedro, deve ser o anjo dele, o anjo de Pedro, ou seja, olha só, o mistério aí em Atos, não deve ser Pedro, deve ser o anjo dele. Existem coisas sim que nós podemos nos apegar na palavra, mas a letra mata. O conhecimento perturba e o Espírito vivifica. Queria que você guardasse isso. Não adianta você estudar e ser um mestre sem amar. Não adianta você ser um mestre mentindo. Não adianta você ser um mestre, nossa, entendo, eu sei, eu posso, julgando, condenando pessoas. Não adianta você ser o conhecedor da palavra se você não tem paz, não tem alegria, não tem domínio próprio, não tem mansidão. Não adianta. O conhecimento mata e o Espírito, ele vivifica. E mesmo que você não tenha o conhecimento, se você tem o Espírito, eu vou te mostrar aqui, para a gente encerrar, o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Posso levantar um pouquinho? Porque, rapaz, eu tenho mania de ficar andando, mas não estou cabendo nesse banquinho aqui, viu? 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo diz aí aos Coríntios. Perdão, não avisei, né? Mas tudo bem? Só vou ler para encerrar aqui. Queria chamar até o pessoal do louvor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus. Olha que tremendo isso aqui. E depois eu falo por que eu estou achando tremendo, porque eu não tinha preparado essa fala anterior para ler esse texto. Vou ler novamente. Eu fico engasgado aqui com isso. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, presta atenção, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Presta atenção no verso 4, que era esse que eu tinha sido ministrado, mas li os primeiros para fazer sentido aqui, mas presta atenção no verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Uau! Eu não vou ler a partir do verso 6, e talvez fique como parte da oração que a Dani fez, para você se deliciar na sua casa. Mas eu quero que você entenda claramente que Paulo, ele se posicionava desse jeito. Olha o que ele fala aqui no final do verso, no começo do verso 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Será que a nossa vida consiste em quê?
seu dia a dia, suas decisões, suas palavras consistem em quê? Estão apoiadas no quê? Naquilo que você acha? Naquilo que você deduz? Naquilo que você julga? O seu conceito em relação ao seu marido ou à sua esposa, o seu conceito em relação aos seus filhos, o seu conceito em relação ao seu vizinho, ou até aquele pastor que você vê na internet, é baseado no quê? O seu posicionamento dentro da sua casa está apoiado em quê? É a sua vida que ministra? Em fraqueza, em temor e tremor, ou é em poder, em inteligência, em autoridade, em dureza? Em que tem apoiado o seu discurso? Em que tem apoiado as suas defesas? Você tenta convencer as pessoas com base no quê? Naquilo que você já viveu, naquilo que você já passou. Eu quero te dizer uma coisa: não interessa o que você viveu, o que você passou, interessa o que você é e o que você vai viver a partir de hoje, cheio do Espírito Santo. Amém. Já não, sabe, eu fui muito louco. Não me interessa se você foi muito louco. Não, eu já fui do crime. Eu não quero saber o que você cometeu. Nós ministramos o Odres para que você acerte tudo isso, mas o importante é que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja hoje um ministro cheio do poder e não de sabedoria, cheio de amor e não de palavras, cheio de graça, de misericórdia e não de entendimento e mistérios. Amor, alegria, paz. Presta atenção. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que isso tem sido, essas características nós temos manifestado por estar cheio do Espírito Santo? Ou temos manifestado desconfiança, interesse, egoísmo, ganância, avareza? O que você tem manifestado? Julgamento. Paulo, leia aí. Nós, se Deus nos der graça e oportunidade, ministraremos nos próximos domingos sobre isso. Eu não posso deixar de não só de ministrar, mas de viver isso diariamente. Mas que a tua vida não seja pautada em sabedoria humana, em experiências, em convívio, em testemunhos. Seja apoiada e manifesta no poder do Espírito. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Paizinho, vem selar isso em nossos corações. Sela isso, ó Deus, em cada família que recebeu essa palavra. Sabemos que é um desafio, mas olhando para a tua palavra, entendemos que é a única forma. Pode ser difícil, mas é simples. Ali o Senhor trouxe na vida de Jesus a ordem certinha de como deve ser e como devemos cumprir, e qual é o segredo da felicidade. Como diz em Romanos capítulo 8, da vida e paz é ter a mentalidade voltada para o Espírito. Cria isso em nós, desenvolve isso em nós, para que o teu nome seja sempre engrandecido, para que as pessoas possam nos conhecer como sendo cheios do teu Espírito, como sendo aqueles que se movem, seja para o deserto ou para a Galileia, mas se movem no poder do Espírito, para que as pessoas possam até de alguma forma nos elogiar. Críticas vêm, sim, vão criticar, vão perseguir, vão julgar, mas vão elogiar. E que isso seja
mapa daquilo que vive aquele que é cheio do Teu Espírito. Cumpra em nós a Tua vontade, a Tua bondade. Encontre aqui cristãos em cada lar, em cada quarto, em cada família, cristãos dispostos a ser cheios do Teu Espírito Santo, a anular a carne e ser cheio de Ti. E pessoas sejam reconciliadas com o Senhor através de nós. Espírito e vida. Tua palavra é Espírito e vida, é a lâmpada para os meus pés, é o pão que me alimenta. Mais uma vez, Tua palavra é Espírito e vida. Tua palavra é Espírito e vida, é a lâmpada para os meus pés, é o pão que me alimenta. Se eu cantar, para onde eu poderia ir? Se eu não tenho nada além de Ti, só Tu és minha força e fortaleza, e não existe lugar melhor que a Tua presença. Para onde eu poderia ir? Não podemos. Se eu não tenho nada além de Ti, só Tu és minha força e fortaleza. Não existe lugar melhor que a Tua, e quanto mais eu Te adoro, mais semelhante a Ti me torno. Minha vida a Ti entrego, e quanto mais eu Te adoro, mais semelhante a Ti me torno. Minha vida a Ti entrego, e quanto mais eu Te adoro, Queremos Te adorar, Senhor. mais semelhante a Ti me torno. Nos tornar semelhantes a Ti. Minha vida a Ti entrego, Te conhecer Obrigado, Senhor. e prosseguir em Te conhecer. É o anseio da minha vida, é o prazer da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Que assim seja em nossa vida. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia. A nossa programação continua a mesma, né? Hoje o despertador da minha esposa tocou, da Dani tocou para ela orar, o meu despertador tocou para eu orar, lembrando que ainda continuamos, né? 24 horas de oração às quartas-feiras e aos domingos. Então participe conosco. Talvez você não dê o nome, 15 minutos só. 15 minutos, até é estranho falar 15 minutos só, porque parece que eu estou menosprezando esse tempo, mas é um tempo muito precioso, né? Como igreja, cada um na sua casa tem esse tempo de adoração, amém? Então, dê o seu nome, nos procure, para que você faça parte deste período de intercessão. E as nossas programações continuam as mesmas online. Então, terça-feira temos o Partindo do Pão, que é lá em casa.
uma célula em casa para que você faça a sua célula na sua casa, com a sua família. Na quarta-feira temos o culto de poder e promessas. E domingo nós temos o nosso culto de celebração da vida. Lembrando que durante a semana nós temos muitas salas de estudo, né? Nos procure para participar de alguma delas. Eu estou melhorando um pouco esse processo aí. E em breve estarei iniciando uma sala de estudo do segredo do lugar secreto. Então vou divulgar para que você possa participar e entender, né, um pouco sobre o lugar secreto, tão importante para a nossa vida. Amém? No decorrer da semana eu vou atualizando a igreja de como serão os próximos cultos e os nossos próximos encontros, né? Então esteja atento às nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram. Estaremos colocando lá. Se houver alguma melhora aí, nós vamos tomar algumas medidas. Mas não crie muitas expectativas. O que você deve criar é o hábito de orar. Crie o hábito de ler a palavra, né? Medite na sã doutrina. Cuidado com os mestres que você junta para si. Cuidado. Leia lá em 2 Timóteo capítulo 4. Nós estamos em tempos de pessoas juntando mestres para si. Então tome bastante cuidado com o que você ouve. E filtre. O Espírito Santo é o melhor filtro que nós temos. Filtre, para que você não seja contaminado com ventos de doutrinas. Amém? Quero orar por você, encerrar este culto. Obrigado a dedicação mais uma vez de vocês aqui. Obrigado, Pai, porque sabemos que quando nós nos colocamos na Tua presença, nós sempre recebemos o Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Seu cuidado. Continue ministrando ao nosso coração durante esta semana. Queremos viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que possamos sair do lugar no poder do Teu Espírito, mesmo para o deserto, e contigo, pela Tua direção. E que possamos ser ministros da reconciliação. E que as pessoas enxerguem em nós aquilo que enxergaram em Ti, Jesus. Possamos ser cristãos de verdade. Alinha o nosso coração ao Teu coração. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua graça, Jesus, seja sobre todos nós. O Teu amor, Papai, sobre toda a igreja e cada lar e família aqui representada. A consolação, a comunhão, a disposição em nos convencer do Espírito Santo seja sobre todos que buscam e pertencem ao Teu reino. Pois de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu ia chamar a Dani. Vem aqui, Dani, falar um tchau. Tchau. Queridos, amamos vocês. Tenham uma ótima semana. Que Deus possa de forma poderosa encher a tua vida e ministrar ao teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Quer dar tchau também? Aproveite esse banquete, se você anotou aí na sua casa, leia novamente, porque o Espírito Santo assim tocou no meu coração e falou assim: então, você viu que banquete farto e cheio de coisas saudáveis, né? Porque às vezes nós queremos comer algumas guloseimas que não faz tão bem, né? Se alimentar daquilo que a gente quer, mas Deus quer dar pra gente aquilo que nós precisamos. Como nosso Paizinho, Ele cuida bem de nós. Se alimente aí mais uma vez em tua casa. Amamos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.